Namastê, o Deus em mim saúda o Deus em vocês. Eu sou Vitor Babo, filósofo, terapeuta. Estamos dando continuidade aos nossos vídeos, falando sobre as terapias da clínica Mind Spa, Espaço Holístico, vida com mais equilíbrio. Estávamos falando da psicologia esotérica, um pouco da filosofia e psicologia budista. Dando continuidade, vamos falar sobre a gênese das emoções. E quando se fala em patologias psíquicas, psicológicas, como havia dito logo nos primeiros vídeos, não, sem ter nenhum medo de me enganar, 90% pelo menos das patologias nessa área são de fundo emocional. São resultados de uma inadequação emocional. Eu digo sempre que vivemos numa sociedade doente. Uma sociedade que não tem a menor capacidade de vivenciar suas experiências emocionais e de saber tirar o proveito real dessas experiências. Nos identificamos com tudo isso e transformamos isso tudo numa grande guerra, tanto externa quanto interna, que nos adoece, nos traz problemas, nos traz dificuldades. O grande problema do homem é lidar com as perdas. Nós falamos disso de forma superficial lá nos primeiros vídeos. Nós vamos ver isso de uma forma um pouco mais profunda. Nós, como ocidentais, não percebemos essas realidades. Não somos educados para isso. Como eu disse já anteriormente, a maior perda do homem é a morte. E é a única que o homem realmente não consegue lidar e, na maioria das vezes, aceitar. A primeira grande perda do homem, como eu disse para os senhores antes, é quando o neném sai da barriga da mamãe, né? Quando nasce para esse mundo. Estava tudo confortável lá dentro, acomodado, e nós perdemos o útero materno e nascemos para esse mundo. É a primeira perda que a gente enfrenta na vida. E daí, consequentemente, nós vamos ver a perda de tudo, do colo, do seio materno, a perda da infantilidade, da entrada na puberdade, e assim vai até a velhice, até a perda do próprio corpo e da vida. E claro que nessa trajetória da vida humana, nós temos muitas perdas. Aliás, o caminho do homem é um caminho de perdas. Para quê? Porque a natureza nos ensina aquilo que a gente tinha falado no vídeo anterior, a impermanência. Nada, mas absolutamente nada é para sempre. Então as perdas existem também para nos ensinar essa lei da impermanência. E o que acontece conosco, principalmente nós ocidentais? Não sabemos lidar com essas emoções, né? Vamos crescendo, vamos amadurecendo, as responsabilidades vão chegando, porque a consciência, por mais relativa que seja, vai aumentando, e nós não sabemos lidar com isso. Há uma inadequação. Aí começam a aparecer os problemas, as fobias, as síndromes. Tudo em função dessa inadequação emocional. Não sabemos. Aí, talvez um dos períodos mais difíceis seja a chamada adolescência, pré-adolescência, em que nós vemos hoje, às vezes, situações absurdas. E que, se a gente for analisar de forma material, pelo prisma material, isso não tem, aparentemente, nenhum sentido racional certas atitudes. Mesmo as nossas, quando nós éramos pré-adolescentes e adolescentes, com algumas exceções. As emoções humanas funcionam nessa base. Elas são a pulsão, ou, por assim dizer, o impulso e o incentivo para a ação. Sem emoção, não há ação. Nós já vimos isso antes. A emoção ela pode
despertar em nós 3 capacidades ou 3 forças extraordinárias: de atração, de repulsão ou indiferença. Se alguma coisa gera indiferença em mim, eu deixo ela de lado. Ela vai ficar armazenada no meu subconsciente ou no meu inconsciente. E lá na frente, algum dia, se aquilo me interessar, eu trago aquilo à tona de novo. Se gera força de atração, eu vou caminhar em direção a esse algo, vou fazer, vou criar, vou crescer com isso. Se for repulsão, não, ao contrário, vai se destruir. Né? Eu caminho também em direção a esse algo, mas para destruir. Então, nisso nós vamos ver lá na frente como é que isso pode ser usado a nosso favor. Né? Nós temos que aprender a repulsar, a odiar os vícios, o que não é bom, para destruí-los. É usar a força de repulsão ao nosso favor. Mas nós vamos ver isso depois na frente com mais calma. Antes nós vamos tratar da questão geral das emoções. Então, o que isso gera no homem? Gera uma inadequação emocional. Então, nós vemos hoje uma sociedade com homens imaturos, mulheres imaturas, em que já estão, às vezes, numa idade avançada, cronologicamente falando, e sem maturidade alguma para enfrentar a vida e para enfrentar essas situações e essas experiências. Por quê? Porque somos imaturos emocionalmente. Né? A gente ainda quer colo, a gente ainda quer, entre aspas, o seio materno, a gente ainda quer toda aquela situação de conforto, de controle, né? Que nós tínhamos, nós não aceitamos. Aí voltamos àquele princípio que a gente tinha falado da psicologia, da filosofia budista, da aceitação. Não aceitamos que crescemos, que envelhecemos e que temos responsabilidades maiores. Isso é o quê? É imaturidade emocional. E é óbvio que isso vai gerar desajustes psíquicos, psicológicos e sociais. Então, nós estamos vivendo uma época de uma sociedade completamente adoecida. Uma sociedade doente emocionalmente. As pessoas não têm mais uma capacidade que é a mais extraordinária que o ser humano pode desenvolver, que chama-se discernimento. Nós já falamos lá atrás que a capacidade de discernimento é uma capacidade posterior à observação. Num certo grau, nós ainda temos um pouco de capacidade de observação, né? Você vê como é que a sociedade, no geral, funciona. Observa uma coisa ou outra superficialmente, mas não tem capacidade de discernimento real, de ir no âmago das questões para poder analisar de forma correta as situações. Não, analisa por um prisma simplesmente material, externo, confuso, o que gera problemas sociais grandes. Vide o que nós estamos passando. As pessoas tentam resumir os problemas em problemas políticos. O problema da sociedade, em geral, não é... Isso está no mundo inteiro, não é uma questão só do Brasil, é no mundo inteiro. A questão não é uma questão política, política partidária, mas política de relação do homem consigo mesmo, com essa realidade. Nós não aprendemos a lidar conosco mesmos. Temos uma necessidade de estar no meio dessa confusão, de estar no meio das pessoas. São poucas as pessoas que conseguem conviver consigo mesmas, de viverem sós. Sós consigo mesmo não significa que você não tem amigos, que você não vive em sociedade, não. Eu conheço pessoas que não conseguem dormir se a luz do apartamento não estiver toda acesa, todos os cômodos acesos. A televisão ligada, ou um rádio ligado, um som ligado, precisa estar ouvindo alguma coisa, vozes humanas falando, porque não consegue ficar só. E a maior experiência que nós podemos ter é escutar essa voz do silêncio que está dentro de cada um de nós. Mas se a gente ficar ouvindo a barulheira de fora, essa voz nunca vai falar conosco. As nossas emoções são um lado importante das nossas vidas e nós temos que aprender a lidar com elas. Mas na maioria das vezes nós não sabemos lidar com elas. E isso vai gerando uma série de problemas. Daí vai vindo a ansiedade, que é um mal comum da sociedade. Então é muito comum também a gente ver
diagnósticos psicológicos de depressão, quando na maioria das vezes essa depressão é simplesmente um efeito de um excesso de ansiedade. A ansiedade vai gerar posterior ou pode gerar uma depressão. Toda euforia, toda ansiedade, euforia, ela vai fazer uma coisa muito simples. Ela vai fazer com que as nossas glândulas suprarrenais secretem um hormônio específico no nosso sangue chamado adrenalina. Só que nós não podemos ficar com essa adrenalina no sangue. Então, o que a natureza faz? O chamado córtex, ou a parte externa da nossa suprarrenal, vai gerar depois a cortisona para contrabalançar esse excesso de adrenalina no sangue. Posso garantir para o senhor que as duas coisas em excesso vão envenenar o nosso sangue e vão nos adoecer. E é isso que nós estamos vendo na sociedade atual. Uma sociedade emocionalmente, psicologicamente, quimicamente, o corpo adoecido, mas adoecido pelas emoções. Não é só pelo que come, pelo que bebe. As pessoas têm uma tendência natural a colocar tudo para fora. A causa ou a culpa, entre aspas, de tudo está fora do homem. É no que ele come, é no que ele bebe, é por causa do outro, é a influência do outro, é o outro que puxou meu tapete, nunca é ele. Não, somos nós mesmos. Somos emocionalmente instáveis e precisamos aprender a nos conhecer e nos equilibrar emocionalmente. Equilíbrio é a palavra-chave disso que está aí. Mas antes precisamos nos conhecer. A não aceitação, como já havíamos dito anteriormente, que a aceitação é um preceito básico, a não aceitação de certas condições nos leva à ansiedade e à depressão. Mas eu queria tanto ter uma vida diferente, né? Eu queria tanto ter mais dinheiro, ter uma conta bancária mais gorda. Eu queria tanto ter aquele amor extraordinário, aquele companheiro ou aquela companheira extraordinária, maravilhosa que eu queria ter. Nós já falamos sobre isso, né? O ser humano trabalha em cima do quadrinômio: fama, poder, fortuna e amor. E quando não alcançamos essas coisas na vida, entramos em depressão. Ficamos ansiosos para consegui-la e quando não conseguimos, entramos em depressão. A gente pensa que depressão é aquela coisa, está trancado no quarto, não quer ver luz, não quer ver ninguém. Não, isso é um grau extremo. Existem vários níveis de depressão, do menor ao maior. Então, vivemos numa sociedade deprimida, porque colocou seus valores em coisas que realmente não têm valor algum. Esse quadrinômio, ele pode existir, existe em nossas vidas, para que a gente aprenda a ter experiências. Mas lembra que nós falamos, precisamos desenvolver a contraparte espiritual disso, para que essa parte material venha de forma equilibrada. Como que nós podemos controlar nossas emoções? Simples. Através de vários processos terapêuticos, principalmente a meditação. Nós vamos falar isso nos próximos vídeos. Vamos falar sobre a escola de meditação aqui da Mind Spa e vamos fazer um apanhado também do que existe hoje em termos de pesquisas científicas, para os senhores compreenderem o processo extraordinário que é a meditação. A meditação pode nos ajudar e ajuda muitíssimo. É ela que vai nos dar um norte nesse campo emocional e mental. Para controlar as nossas emoções, precisamos controlar a nossa mente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esses conhecimentos e deixe seu like aí. E namastê, o Deus em mim, saúde o Deus em vocês.